Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna, sou professora do Instituto de Economia da Unicamp. Neste vídeo, nós resolveremos mais um exercício sobre testes de hipótese para a média, considerando ainda que a variância é conhecida, né? Enfatizo isso porque, no geral, a gente já viu que se a variância é conhecida, por que eu não conheceria a média populacional? Porém, para fins didáticos, a gente prefere, em um primeiro momento, se familiarizar com o procedimento para a realização de um bom teste de hipótese, antes de adicionar mais um elemento de complexidade, que seria justamente considerar que essa variância populacional também é desconhecida. Mas isso nós veremos um pouco mais adiante, quando a gente ganhar um pouco mais de traquejo sobre a elaboração de testes de hipótese, certo? Muito bem. Nos últimos vídeos a gente viu que um teste de hipótese não é outra coisa que a validação de uma conjectura ou uma afirmação sobre algum parâmetro, ou seja, sobre alguma medida populacional que nós desconhecemos. Portanto, a gente precisa tomar uma decisão baseada nas evidências coletadas ou que a amostra nos traz. Portanto, um teste de hipóteses começa com a formulação daquelas hipóteses. A hipótese nula, que engloba justamente o que representa aquela afirmação ou conjectura sobre esse parâmetro, portanto, ela é bastante específica. E a hipótese alternativa, que considera todo aquilo que não é contemplado pela hipótese nula. A hipótese nula pode, por exemplo, fazer ou representar uma afirmação sobre uma média, e, portanto, ela me dará como opção, né, um valor específico para aquele parâmetro. Já a hipótese alternativa pode estar associada a um teste bilateral, que representa o que me diz, então, que valores muito diferentes daquele valor dado pela hipótese nula me levam à rejeição dela. Valores muito maiores ou muito abaixo daquele valor, então, são evidências de que tal afirmação contemplada pela hipótese nula é falsa. A hipótese alternativa também pode estar associada a um teste unilateral, que é utilizado quando eu tenho interesse em verificar apenas um lado daquela desigualdade, né? Ou seja, eu posso querer avaliar se a média é maior ou igual que determinado valor ou se é menor que aquele valor. Ou vice-versa, posso verificar se a média é menor ou igual que um determinado valor e, portanto, a hipótese alternativa será dada pela desigualdade, a média é maior que aquele valor. Percebem, então, sempre o complemento da hipótese nula é contemplado pela hipótese alternativa. Após definir essas hipóteses, a gente precisa decidir sobre qual é o melhor instrumento estatístico a utilizar para validar a conjectura representada pela hipótese nula. Como nós estamos vendo neste momento o caso da média, e a gente já viu algumas medidas de posição central e as suas distribuições, a gente sabe que a média amostral é uma boa possibilidade de instrumento para a realização deste teste. Isso porque nós já vimos que essa média amostral é um estimador não viesado e eficiente da nossa média populacional. E ainda, né, conhecemos a distribuição amostral. Né? Percebam que a esperança dessa variável aleatória, média amostral, é dada pela hipótese nula, porque todo teste de hipóteses é elaborado considerando a princípio que essa hipótese nula é correta, é verdadeira, certo? Então, a princípio, a hipótese nula me diz que a média é este valor aqui. Portanto, a esperança da média amostral será dada por aquele valor. Por outro lado, esse sigma zero aqui ao quadrado representa a variância populacional que neste primeiro momento é dada, é conhecida, certo? E o n é o tamanho da amostra. Após definir o instrumento que utilizaremos para o teste, a gente precisa definir uma regra de decisão. Por exemplo, se o teste for um teste bilateral,
eu sei que valores muito acima ou muito abaixo do valor dado pela hipótese nula, ou seja, do valor que me representa a esperança da média amostral, perceba que é o mesmo, né? Me levarão à rejeição da hipótese nula. Portanto, a forma da região crítica é diretamente dada pela forma da hipótese alternativa. Neste caso, valores muito acima, então, desse valor de um determinado valor crítico ou valores muito abaixo de um determinado valor crítico, né, me levarão à rejeição da hipótese nula. Como é que a gente define esse valor crítico? 2 vídeos atrás, a gente viu o conceito de erros que podemos incorrer nos testes de hipóteses, o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Neste caso, o valor crítico é dado pelo que a gente chamou de nível de significância ou erro tipo 1, algebricamente representado na maioria dos livros e nestes slides também pelo alfa. Ou seja, este alfa representa o erro tipo 1, o nível de significância, que define, né, quantitativamente a chance que eu tenho de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Após definir esse valor crítico, então, nós passamos a observar as evidências na amostra, seja a média amostral observada ou o seu equivalente na escala da distribuição normal padrão. A gente pode transformar esse valor no seu valor z equivalente, porque nós temos a distribuição amostral da média amostral. Lembra que para isso a gente precisa subtrair deste valor a esperança da variável aleatória média amostral e dividi-la pelo seu desvio padrão. E nós temos aqui essas informações, né? Por isso que a gente utiliza o erro tipo 1 para fixar a nossa região crítica. Ele considera que a hipótese nula é verdadeira, né? A hipótese nula é verdadeira, e se ela é verdadeira, eu posso admitir neste primeiro momento que a média é igual a este valor aqui, μ0, certo? E é isso que me permite dar continuidade a esse procedimento. Sem isso, eu não teria condição. Finalmente, com a evidência observada na amostra, a gente decide. Eu rejeito ou não rejeito a minha hipótese nula, certo? Eu resumo, então, dos últimos 3 vídeos que a gente postou no canal sobre o conceito de teste de hipótese e o procedimento para realizar, tá bom? Muito bem, neste caso nós vamos resolver então um exercício sobre a média, porém, cabe destacar que o procedimento é o mesmo para o caso da proporção, né, observada ou de uma população, né? Enfatizo o uma porque mais adiante nós veremos o caso de 2 populações, tanto para a média como para a proporção e a variância, tá? Lembra então que nesses 2 casos a gente admitirá que as variâncias são conhecidas, né? No caso da proporção, que a sua variância depende também da própria proporção, a gente utilizará novamente o valor dado pela hipótese nula, tá bom? Muito bem, o exercício a resolver então segue aqui. Temos a necessidade de comprar um quadro digital, né? Eu acabei de comprar um. Para isso, a gente faz uma pesquisa de mercado, procura em vários sites, consulta lojas, né? E coletamos estes 15 valores em reais para o produto. Perceba que há uma variabilidade e a sua percepção te leva a acreditar que o mercado está praticando um valor muito caro, né? Não está injusto, né? É a sua percepção, né? Então, você intuitivamente decide, né, pela justiça, que se o preço do mercado for maior ou igual que 310, você não compra. Você acha muito caro, vai esperar que as pessoas tomem consciência, abaixem o seu preço para um preço justo, que você considera justo, né? Então, a questão é, a 10% de significância, sabendo que o desvio padrão do preço do produto é 25, ou seja, o sigma, o que você decide, né? Para a gente chegar ou ver o que nós decidimos a partir disso, né? Vamos então com a resolução do exercício.
Vejam então que nós temos já a amostra coletada, que eu vou representar no R depois pelo vetor X. Com esse vetor, então, nós temos condição de calcular a média amostral observada e o tamanho da amostra, né? O N, que no caso vai ser igual a 15, né? Porque são 15 observações. O que mais que nós temos? Primeiro, a gente decide, né? Se o preço de mercado, que eu vou chamar MI, que eu não conheço, eu não pesquisei em todos os lugares do país e do mundo onde vendem esse quadro digital, né? Se essa média for maior ou igual que 310, então você não compra. Simples, né? Vamos colocar assim. Caso contrário, ou seja, se a média é menor a 310, então você compra, você acha que o mercado está praticando um preço justo, né? Qual que é o nível de significância que a gente vai usar? A 10%. O que é isso? É o meu erro tipo 1, né? Que mais que nós temos aqui? O desvio padrão do preço do produto vai ser igual a 25. Perceba então que esse desvio padrão, ou seja, a variância populacional da variável preços do quadro digital é dado, né? Bom, isso aqui, né, determina praticamente as nossas hipóteses, né? Com isso, eu posso formular, então, a minha hipótese nula como sendo a média igual a 310 e como hipótese alternativa a média menor que 310. Se eu demonstrar que a média é pelo menos 310, né, no caso, perceba que essa igualdade está contida nesse conjunto de valores para a média, né? Porque lembra que a gente não conhece, né? Mas se eu vou com esse teste de hipótese demonstrar que a média é ou não é menor que 310, né? Então, essa igualdade aqui representa, né, o conjunto maior ou igual. Por quê? Porque basta ser igual a 310 para eu demonstrar que a média não é menor que 310. Percebe? Né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né, em especificar essas hipóteses, mas é apenas uma questão de lógica, tá? Muito bem, então essas são as minhas hipóteses. É um teste, então, unilateral à esquerda, né? Eu sei que um teste sobre a média, então a distribuição amostral será dada pela média, pela distribuição amostral da média amostral, com uma média igual a 310 e uma variância igual a sigma ao quadrado sobre n, certo? Depois disso, nós precisamos definir a região crítica, né? Essa região crítica, eu vou passar para esse lado aqui, ó, será algo do tipo, se a média observada for menor que um determinado valor crítico, então, né, perceba aqui que eu vou ter um valor muito abaixo de 310, né, estarei na cauda esquerda da distribuição e, portanto, nós passaremos a rejeitar a hipótese nula. Em termos práticos, rejeitar a hipótese nula, você admite que o preço está de fato bom, está abaixo de 310, portanto, você compra o quadro digital, tá? Graficamente, nós temos algo assim, né? Essa daqui vai ser a distribuição da minha média amostral, da variável. Percebe que você tem esse dado aqui, ó, você tem a forma dessa distribuição amostral, você tem ela centrada no valor dado pela hipótese nula, que no caso vai ser igual a 310. Portanto, se você tiver um valor muito pequeno ou muito abaixo, é o que a hipótese alternativa te diz, ou se você tiver um valor muito abaixo de um determinado valor crítico, ou seja, para todos esses valores aqui, né, você pode estar incorrendo num erro tipo 1 ao rejeitar a hipótese nula, né? Perceba que valores muito abaixo do valor central dado pela hipótese nula seriam evidência de que a média não é aquela dada pela hipótese nula, o 310, né? Por exemplo, um valor aqui de 350 pode me fazer acreditar, né, de que a média de fato não é 310, é menos. E se é menos, significa que eu considero que o quadro digital está barato e, portanto, eu compro, né? Porém, ainda um valor muito pequeno, por exemplo, aqui dos 150, né? Como você vê aqui na distribuição, ainda pode
está sendo gerada por essa distribuição amostral de fato, né? Ou seja, a hipótese nula pode estar correta. Por isso que a gente considera que essa região aqui representa a chance de eu rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Ou seja, o meu erro tipo 1, né? E se eu olhar isso na escala da normal padrão, eu vou ter um valor z equivalente a esse limiar aqui para a minha região crítica, que vai ser dada no R pela função Q-norm de alfa. Definindo essa região crítica, então, né, eu tenho a minha regra de decisão aqui, né? Se o valor observado for menor, então eu rejeito a hipótese nula, a minha hipótese nula. Por último, né, a gente olha na amostra, né? Na amostra eu vou ter o valor observado, né, aquele G0, né? X barra 0. Mas, se a minha região crítica está construída na escala normal padrão, eu posso transformar esse valor observado na amostra utilizando a distribuição amostral que nós já definimos, né? Dividido pelo sigma sobre a raiz de n. Se ele pertence à região crítica, então, nós já sabemos que decisão tomar, né? Neste caso, pertencendo à região crítica ou de rejeição, como o nome diz, nós passamos então para a rejeição da hipótese nula. Portanto, as evidências me indicarão de que o preço está bom, o preço de mercado está bom e a minha consciência me levará a comprar então esse quadro. Lembre que esse é sempre um exemplo didático, né? Na realidade, você procura o valor menor e vai lá e compra, né? Ok, passamos então para o R para finalizar o exercício, né? A minha tela está aqui. Ok. Opa. Muito bem, o meu R está aqui. Vejam que eu já passei aqui o enunciado, aqui está como eu gerei a minha amostra lá com o N15, com a função length eu já calculo o tamanho da amostra, então só vou rodar aqui de novo para vocês perceberem, né? Ó, o meu X está aqui dado pelos valores que também constam no slide, o alfa e o sigma a gente já sabe que é dado. Em um primeiro passo, então, eu especifico as hipóteses, né? A média, então, populacional, a princípio, será 310. Percebe que esse igual da minha hipótese nula representa o conjunto de valores da média que são menores ou iguais. Assim, não preciso demonstrar que a média é 315 ou 20. Basta verificar que eu estou na fronteira desse conjunto para eu tomar a minha decisão, tá? Em um segundo momento, então, nós especificamos a distribuição amostral, já vimos isso no quadro, e em um terceiro momento, com esses elementos, determinamos o valor crítico que definirá a minha região de rejeição, a minha região crítica. Sabemos que usamos a função Q-norm, né? Como já vimos no quadro, é o Q-norm de alfa, porque eu estou olhando apenas para a cauda esquerda da distribuição, e com isso nós obtemos o valor crítico igual a menos 1,28, veja ali no meu, à direita aqui da minha tela, né? Como passo seguinte, a gente olha para as nossas evidências na amostra, então eu já vou calcular o valor Z observado. O x barra vai ser dado pela média observada na amostra com a função min, menos a esperança da minha variável aleatória dividido pelo seu desvio padrão. Vamos chamá-lo assim, não calculei ainda, né? O desvio padrão do x barra vai ser igual a raiz do sigma ao quadrado. Estou colocando a fórmula inteira para você lembrar, tá? Ok, vou rodar isso, né? Dou um run e eu tenho já o valor observado aqui na minha amostra, né? O valor observado na amostra será igual a menos 0,95. Perceba que o valor crítico da minha região crítica é menos 1,28, né? Então, todo valor menor ou igual a menos 1,28 farão com que eu rejeite a minha hipótese nula. Este valor aqui não está contido, né, nesse conjunto,
Portanto, a gente não rejeita a hipótese nula. E não rejeitar a hipótese nula significa que, para a minha percepção, o valor de mercado ainda está alto, né? Portanto, eu optarei por não comprar, estatisticamente falando, por não comprar o quadro digital, certo? Na quinta-feira, para os que tiverem interesse, eu vou estar resolvendo um exercício para o caso da proporção e a relação do teste de hipótese também com os intervalos de confiança, tá? Lembrando que esse vídeo também é gravado e posteriormente também é disponibilizado na lista do GMeet neste canal, tá bom? É isso então, gente. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.